Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nosso 43º vídeo do livro que é o Espiritismo. Antes de a gente ir para o nosso estudo, eu separei este livrinho, Construção do Amor, de Chico Xavier, por Emmanuel. Abri ele e caiu na mensagem, Banquete Interior. Vou compartilhar ela aqui com vocês. O conhecimento evangélico em nosso mundo íntimo é sempre milagrosa festa de luz. É o banquete com o pão que desceu do céu, a inundar-nos de paz, esperança, fortaleza e alegria. Nossos velhos amigos, os ideais de felicidades que abraçamos, encontram novo apoio e se materializam em trabalho promissor de fé, vaticinando-nos abençoado futuro. Alimentam-se triunfantes a nossa mesa farta de júbilo, e como que se exteriorizam constantemente, através de pregações valiosas e apontamentos sublimes, no entusiasmo com que nos devotamos à salvação alheia. Mas temos também na intimidade de nosso coração antigos adversários do nosso equilíbrio e da nossa paz, que raramente convocamos ao nosso deslumbramento. É o orgulho, louco inimigo do nosso progresso. É a vaidade, infeliz companheira de nossos desequilíbrios. É a preguiça mental, infortunada mendiga, que estima residir conosco, paralisando os impulsos de servir. É o egoísmo, lamentável amigo, destruidor, que teima em cristalizar-nos nas sombras da ignorância. É o ódio, milenário perseguidor, a inclinar-nos para o despenhadeiro da vingança. É a ingratidão, triste comparsa de delitos escuros, a seguir-nos de remoto passado, induzindo-nos à dureza de coração. É o desânimo, mísero pedinte, asilado em nossa alma, encarcerado nas trevas do medo de trabalhar e de algo fazer, na sementeira da caridade e da luz. Convidemos todos esses velhos companheiros de jornada evolutiva para o banquete do Evangelho, em nosso templo íntimo, e de certo se converterão em cooperadores prestimosos de nosso reajuste, transformando-nos em vivo santuário de bênçãos para a execução plena e vitoriosa da vontade de Deus. O Evangelho que nos conduz a nós mesmos, que nos cura de nós mesmos. Feita a nossa leitura, pedimos a Jesus que derrame sobre nós a sua inspiração e que nos traga conforto, orientação e consolo nesses minutos que estaremos aqui juntos, estudando o seu Evangelho através do livro O que é o Espiritismo. Estamos na terceira parte, a gente já está começando a se encaminhar para a parte quase final. Esse capítulo vai até a pergunta número 20 e hoje a gente vai trabalhar a pergunta de número 13. O padre pergunta o seguinte: admitindo vosso raciocínio, ou seja, o raciocínio anterior, na dúvida vocês podem voltar e assistir o vídeo da semana passada. Pensais que falta ao vulgo imagens mais apavorantes do que uma filosofia que ele não pode compreender? Kardec responde: aí está um erro que faz mais de um materialista, ou pelo menos desviou mais de um homem da religião. Chega um momento em que essas imagens não assustam mais. E então as pessoas que não se aprofundam, rejeitando uma parte, rejeitam o todo. Porque dizem: se me ensinaram como uma verdade incontestável um princípio que é falso, se me deram uma imagem, uma figura pela realidade, quem me diz que o resto é mais verdadeiro? Se ao contrário, a razão, num crescente, não repele nada, a fé se fortifica. A religião ganhará sempre, seguindo o progresso das ideias. Se nunca ela devesse periclitar, seria porque os homens não teriam avançado,
e ela permanecido estacionária. É equivocar-se com a época e crer que se pode hoje conduzir os homens pelo temor do demônio e das torturas eternas. Então a gente volta aqui um pouquinho no nosso raciocínio, onde na pergunta anterior ele falava sobre o inferno, e na verdade a gente fez um paralelo sobre o fogo moral. Aqui ele fala assim, tá, mas e se essas imagens não apavoram mais? Como compreender, né? Como fazer a pessoa comum, ou seja, a pessoa que não é teólogo ou um pesquisador religioso compreender? E aí Kardec coloca que esse é um erro, que as pessoas vão começando a ganhar razão, entendimento, conhecimento, e que muitas pessoas, ganhando esse conhecimento, abandonam uma religião. Por quê? Porque elas não conseguem ver o nexo entre um e outro. Por isso que o Espiritismo fala que quando a ciência tiver razão, ele vai se adequar, porque ciência e religião devem andar juntas, visto que tanto a ciência quanto a religião são leis de Deus, são leis naturais de Deus. Por que a ciência não descobriu ainda algumas coisas? Porque talvez a gente ainda não tenha toda uma moralização para que a gente se adeque de todo o conhecimento. Deus vai permitindo a gente descobrir, a gente, no caso, os cientistas do nosso planeta, e descobrindo aquilo que nós necessitamos conforme o nosso merecimento, conforme o nosso crescimento moral, intelectual e realmente conforme a nossa necessidade. Então Deus não vai deixar que os homens descubram tudo nesse momento, porque talvez a gente não faça uma coisa boa com tudo que a gente vier a descobrir. Mas que, voltando-se a nossa questão aqui, qual que é o conselho de Kardec ao padre e à religião em si? Que ela sempre ganhará quando ela seguir o progresso das ideias. E é isso que a gente precisa se deter aqui agora. Quando, mais uma vez frisando, quando a religião se adequar aos conceitos científicos comprovados, ela vai ganhar. Porque quando eu tô lá estudando física quântica, quando eu tô estudando energia, eu não tô estudando espiritualidade? Aquilo é lei natural de Deus. Então, Deus está na natureza. Então, eu estou estudando espiritualidade. Quando a religião concordar com isso e andarem juntas e conjuntas, olha o nosso progresso moral que a gente vai ter. Olha o que a humanidade vai ganhar como progresso. Quando a gente ainda tiver essa implicância ou essa separação das ideias religiosas com as ideias científicas, uma ou outra vão sair perdendo. E aí, nesse caso, como a religião não vai explicar com A mais B, muito provavelmente a religião vai sair perdendo mais, nesse sentido. Porque os homens vão raciocinar, vão ver que aquilo tem razão, que aquilo é iluminado. Vão ver que tudo é cíclico, que tudo se junta, que tudo está conectado, que nada está separado. E que conforme nós vamos fazendo o bem, nós também vamos deixando com que o nosso corpo esteja organizado e saudável. Então veja que aqui eu coloquei duas questões, vou fazendo o bem. Quem coloca isso? A religião. Mas o meu corpo vai se organizando e ficando saudável. Quem trata isso? A ciência. Veja que um puxa o outro. Então, se eu faço bem, eu tenho uma consciência tranquila, é lógico que o meu físico vai estar mais harmonizado, mais saudável. Tirando, é claro, doenças de cunho reencarnatórios que foram programadas para determinados aprendizados. Correto? Então aqui a gente precisa sempre estar alerta neste ponto. Há uma atualização de ideias? Há uma progressão? Está adequado ou não? Veja que a gente vai estudando e a gente sempre vai trazendo novos raciocínios. E o bom do estudo é isso, a gente estar em constante evolução e em constante progresso, tanto moral quanto intelectual. E a pergunta de hoje a gente fica por aqui. A gente nos propusemos a trazer pequenos vídeos, né? Uma pergunta por dia. Vai ter perguntas que a gente vai precisar dividir, inclusive, em 2 vídeos. Mas por hoje, por esta semana, seria isso. Eu agradeço a atenção de vocês
Rogo bênçãos sobre cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, de muito progresso, tanto moral quanto intelectual. Gratidão a todos, até mais!